de Itu anuncia novas medidas para acabar com a falta d'água na cidade, entre elas intervenção em propriedade privada. Juiz de São Roque cria regras para menores de idade. Consulado britânico busca em Sorocaba novas empresas com potencial para investir no Reino Unido. Olá, boa noite. Itu, até o fim deste ano, não poderá ter novos empreendimentos. Isso faz parte das medidas para tentar amenizar o problema de racionamento de água no município. Acompanhe a reportagem. Enquanto ações jurídicas são discutidas, os moradores de Itu continuam buscando alternativas para a falta d'água. Esta bica na Vila Santa Terezinha tem ajudado muita gente, mas a dificuldade continua. A Mauri precisa fazer 3 viagens de casa até a bica para conseguir suprir a necessidade da família. Agora eu saí do emprego, estou levando embora para casa, aí à tarde tem que voltar de novo, para poder lavar roupa, a mulher lavar roupa, poder fazer comida. E tá feio, na minha casa faz 5 dias que não vai água na caixa. Esta outra fonte, cedida por uma empresa de bebidas da cidade, é mais afastada do centro. Quem tem pressa prefere levar a água daqui. Seu Carlos perde parte da manhã para conseguir encher a caixa d'água usada na pizzaria da família. Tá ficando cada dia pior. Não tem mais jeito. Ou eu faço isso ou eu fecho as portas do comércio, porque não tem mais condição. Com tanta dificuldade, os moradores querem saber por que a prefeitura ainda não tomou medidas emergenciais. Falta de vergonha da administração de Itu, né? Pensar em tudo menos na água. E isso não é de hoje, sabe? É muitos anos, né? Quando chove normalmente, não precisa de diretor, não precisa de nada. Água bem normal na rede. Agora, quando acontece o problema, tem que ter a pessoa competente, senão não tem necessidade dele lá. De acordo com a prefeitura, não foi decretado estado de calamidade do município, pois estudos indicaram novas soluções para diminuir o racionamento de água na cidade, como a intervenção em propriedades privadas. Foi decretada a requisição administrativa de uma propriedade privada. A requisição é um uso temporário que o município, o estado e a União podem fazer na propriedade privada. É uma bateria de 4 poços, né, que tem uma vazão considerável, segundo os estudos da agência reguladora, e que vão possibilitar a minimização da situação de escassez. O município também acatou outra medida sugerida pelo Ministério Público Estadual, a proibição durante 120 dias de novos empreendimentos na cidade. Outro decreto também deve agilizar a captação do manancial Mombaça. É uma estrada municipal para a concessionária que presta o serviço de água e esgoto, para que ela realize a obra, representa cerca de uma melhora de 62%. A concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade esclareceu que espera do Departamento de Águas e Energia Elétrica a aprovação do projeto para novas captações. Nós entramos em contato com o DAI e, por meio de nota, disse que os requerimentos estão em fase de análise. Juiz de São Roque cria regras para menores de idade. Eles frequentarem eventos e estabelecimentos na cidade. Olha só. Nas ruas de São Roque, a maioria apoia a decisão. Eu acho ótimo. O menor tem que estar em casa, assim, com seus pais, que são responsáveis por eles. Eles ainda não têm, né, uma cabeça bem feita, eles têm muita droga, muita bebida, eles bebem muito. A presidente do Conselho Tutelar da cidade confirma: o álcool é um dos principais problemas a ser combatido entre os jovens. Nós já encontramos crianças, aliás, crianças não, mas adolescentes em coma alcoólico. E aí o amigo que ofereceu e tudo, ele não está mais ali nem para socorrer. Então a gente solicita a presença dos responsáveis, muitas vezes temos que ir até a Santa Casa acompanhar esse adolescente até que ele se restabeleça e possa dizer, porque na hora muitas vezes eles não conseguem nem falar. A portaria assinada pelo juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de São Roque, Flávio Roberto de Carvalho, prevê mais restrições, entre elas proibição de menores de 12 anos em locais de apresentação ou exibição desacompanhados dos pais ou responsáveis. Fica permitida a permanência de menores de 16 anos em locais que explorem divertimentos eletrônicos como lan houses,
das 8 da manhã às 6 da tarde. Maiores de 16 podem ficar até às 10 da noite. Proibição de crianças e adolescentes em locais que vendam bebidas alcoólicas, mesmo que acompanhados dos pais ou responsáveis. Fica vetada a participação e ingresso de crianças e adolescentes em arena de rodeios. O Conselho é o responsável por fiscalizar as novas adequações. A gente trabalha em cima de determinação judicial para fiscalização ou mesmo denúncia. O presidente do Conselho de Segurança acredita que com a nova medida, os casos de vandalismo devem diminuir. Nossa cidade hoje é vítima desses menores que saem na noite para picharem todo aquilo que eles conseguem. E lembra que os pais precisam estar sempre conscientes dos locais que os filhos frequentam. Compete à família, aos pais, fiscalizarem seus filhos, porque o poder público, com certeza, através dessa portaria, veio para fiscalizar e até punir aqueles que não cumprirem a lei. E para discutir esse assunto, eu converso agora com a presidente do Conselho Tutelar de Sorocaba, Juliana Vanessa Marque, que também é psicóloga. Boa noite, obrigada pela participação. Juliana, a gente percebe assim, que os pais estão um pouco receosos na educação, né? O limite nas casas está limitado, o próprio limite está limitado. Como é que você vê essa atitude do juiz? Pode colaborar com os pais? Eu creio que pode colaborar, né, com os pais de uma maneira geral. Mas também é importante não tirar essa responsabilização dos pais, porque o responsável pelas atitudes do filho, pelo comportamento do filho no local público, são os pais ou responsáveis legais. De uma maneira geral, pode contribuir para a sociedade, mas que isso não impeça os pais de assumirem o seu papel. A principal preocupação que a gente percebe, tanto do juiz, né, a gente foi acompanhando, é a questão da bebida alcoólica, que muitos vão para as ruas, pode até falar que vai para a casa de um colega e sai para a rua para beber, e aí depois a consequência é que é complicada, né? Então, tem que estar sempre atento onde está, controlar essa orientação, até do conselho. Como é que vocês veem isso em Sorocaba? Com certeza, a gente orienta os pais que desde criança, desde muito pequeno, esse filho, essa filha sejam orientados e principalmente que os pais ensinem através do exemplo. Porque se os pais consomem bebida alcoólica em casa de maneira indiscriminada, é isso que o filho vai aprender. Então, que instrua com palavras, mas que também eduque através do exemplo. Sim. Agora a gente vai conversar ao vivo. Vamos colocar a imagem aqui do Pedro Leão. Boa noite, Pedro. Será que se essa medida, né, de colocar mais limite aos menores de idade em Sorocaba, os pais também aprovariam? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Olha, Simone, eu conversei com alguns pais aqui no Terminal Santo Antônio e eles concordaram sim com essas medidas. Inclusive, eu estou aqui ao lado do Maurílio Vieira de Souza. Ele é aposentado, pai de 6 filhos e avô de 20 netos. Maurílio, como que você se preocupa com seus netos, muitos deles adolescentes? A gente se preocupa muito, né? Porque a violência está grande, né? Então eu me preocupo muito com essa decisão aí, eu me concordo com essa decisão, né? Como é que você orienta seus netos? Eu oriento eles da maneira possível, da minha experiência que eu tenho, né? Eu pego e eu explico para eles que não aceitar drogas, cigarros, essas coisas. Bebidas alcoólicas, né? Bebidas alcoólicas, principalmente isso aí, né? Isso aí que envolve os menores por aí, né? Ok, muito obrigado. Eu também estou aqui ao lado da Gabriela Pontes, ela é auxiliar administrativa, é mãe do pequeno Pedro, meu xará aqui de 6 anos, e ela também concorda com essas medidas. Eu queria saber, Gabriela, de que maneira os pais podem se auxiliar nessa medida? Eu acho que a maneira mais possível, claro que você dá educação do que é o certo, o que é errado, fica a critério, acho que do próprio adolescente também escolher, né? Não tem como a gente falar pode, não pode e obrigar também, né? Eu acho que o auxílio, porque vai ser um auxílio a mais na educação dos filhos nossos. Eu acho que vai auxiliar bastante. Tá certo, muito obrigado pelas informações aí. Ô Pedro, tá certo, Simone. Oi. A gente sabe, assim, né, até conversando também com a psicóloga aqui, que assim, as recomendações é a companhia, acompanhar com quem o seu filho, a sua filha está andando, porque já existe, a gente já sabe que existe uma lei no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, criado em 1990, que na verdade ele proíbe a ingestão de bebidas alcoólicas. Os pais orientam, não é para beber, mas como disse essa mãe, vai para a rua, depois a atitude é dele, né? A gente tem alguns números aí em Itapetininga, é isso, Pedro? Exatamente, Simone. Alguns números muito interessantes, viu? Segundo o Conselho Tutelar de Itapetininga, neste primeiro semestre de 2014, mais de 100 adolescentes
estavam envolvidos com dependência, inclusive drogas. Eles foram encaminhados para tratamento. E o interessante, o dado curioso nesse número, é que muitos pais fizeram as denúncias para o Conselho Tutelar. Isso vai ao encontro do que vocês estavam discutindo aí sobre os pais pedirem socorro, para cuidarem dos seus filhos. É isso mesmo, né? Como é que você vê essa situação, então? Porque, assim, é como o Pedro disse, os pais pedem socorro, porque a gente pode orientar até um ponto. Qual que é a orientação que você tem para os pais que estão em casa e que passam por essa situação? Tem um adolescente que pode já ter se envolvido ou não em bebidas e drogas, e qual seria a recomendação que você... Que eles realmente procurem ajuda, que eles realmente peçam socorro, né? Temos vários órgãos aqui no município de Sorocaba, o Conselho Tutelar está de portas abertas de segunda a sexta, das 8 da manhã às 17 horas, para atendimento desses pais. E lá temos vários recursos, como orientação, encaminhamentos para tratamento contra a droga e contra o álcool, inclusão em projetos. Vocês podem oferecer esse tratamento de graça. Exatamente, tudo completamente gratuito pelo município de Sorocaba. Então, os pais têm que procurar ajuda, para nós entendermos a particularidade de cada caso e dar um encaminhamento adequado. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço. E ajuda. Eu acho que muitas pessoas agora devem sim procurar por vocês. Com certeza. Obrigada.